Avisa nas ruas que o comando é nosso. Orlando foi vingado. Fernandinho é dedo nervoso. Essa é uma frase do traficante Fat Family ao avisar as bocas de fumo sobre a rebelião de setembro de 2002 ocorrida em Bangu 1. O evento ficou conhecido como 11 de setembro das cadeias brasileiras. Durante a ação, Hernaldo Pinto Medeiros, o E, perdeu a vida e teve o corpo carbonizado. A ação alterou para sempre as relações criminosas no Rio de Janeiro e demonstrou na prática o poder da vingança no mundo do crime. Hoje, vamos conhecer uma história de vingança terrível, ocorrida no coração do crime do Rio de Janeiro. Eu sou o Sargento Ianês, nascido na Zona Norte do Rio de Janeiro, e vou trazer as melhores histórias do submundo para vocês. Solta a vinheta. Você entrou no território onde só os fortes falam. Bem-vindo ao alvo marcado. Pessoal, antes de continuar, queria pedir a vocês darem like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Ajuda a gente aí. Para entender o desfecho dessa história, vamos voltar nos anos de 70, 80, 90 e conhecer o personagem Orlando Jogador. Orlando chegou a ser jogador de futebol no time do Olaria, no Rio de Janeiro. Ele era bom de bola, mas em determinado momento se machucou e iniciou a sua vida no crime. Como era conhecido no meio do futebol e ele conhecia muita gente, inclusive, por isso o apelido dele virou Orlando Jogador. E ele virou o braço direito de Amarílio ou China, dono de um grupo de assaltantes e também envolvido no comércio de entorpecentes. Orlando Jogador começa a se destacar no final dos anos 80, monta sua própria quadrilha e começa a invadir morros com armas, o que na época era novidade. Ele era afiliado ao CV. Vamos lembrar que no final dos anos 80, o CV estava saindo de dentro das cadeias e tomando bocas de fumo. Orlando virou, na real, o primeiro empreendedor do mundo do tráfico carioca a controlar inúmeras favelas, inclusive ele arrendava favelas. Além disso, ele era um bandido que pagava remédios, patrocinava o futebol, pagava festa, comprava tijolos e ainda ajudava a fazer as lajes. Ele acabou se constituindo com um dos criminosos mais respeitados da cidade, negociava de boa até com outras organizações criminosas. Orlando criou uma nova geração de traficantes nos anos 90. Nomes como Fernandinho Beiramar, Marcinho VP, Elias Maluco, o E, Orelha, Robertinho do Adeus. Essa nova geração não tinha tanto compromisso com as comunidades. Eles eram bem mais violentos, a gente chama de segunda geração do CV. O Rio de Janeiro virou um conflito intenso ao longo dos anos 90. Orlando tinha sua base no Morro do Adeus e por lá controlava o crime na Zona Norte. O jogador chegou a controlar 100 homens fortemente armados, 20 faziam a sua segurança pessoal. Agora surge a história de um dos personagens principais, o E, discípulo de jogador desde muito cedo. Ousado e violento, subiu rápido na hierarquia. A ambição é uma coisa que não faltava para o E. Em poucos anos, quase igualou o poder com o jogador. Segundo a justiça, o E chegou a dominar pelo menos 5 favelas. Ele ia crescendo de um lado, enquanto o Marcinho VP e Beiramar do outro. O Beiramar abriu canais na Colômbia, com isso, ele cortou o intermediário entre países produtores de pó e o Rio de Janeiro. Cada favela tinha um fornecedor próprio. Se faltava pó, o Beiramar distribuía e garantia o funcionamento da boca. O Beiramar chegou a movimentar milhões de dólares, ele está num grau de poder altíssimo, coisa de chefe internacional. Por outro lado, VP dominava o CV, apesar de ter menos de 30 anos, ele era muito violento e respeitado por muita gente. Aí falamos de vários personagens aqui, Orlando Jogador, o E, Beiramar e Marcinho VP. Em breve vou contar a história deles melhor. Bom, vamos voltar para o personagem o E. O E queria tomar conta do Morro do Adeus e do tráfico no Complexo do Alemão. O Alemão é um complexo enorme, rende muita grana até hoje. Só que para isso, tinha que tirar o Orlando Jogador do poder. O plano do E era usar todo o carinho e consideração que Orlando possuía por ele para emboscá-lo. E foi o que ele fez. Entenda que a história tem a oficial e a história dos becos, ou seja, nossa base aqui foi por jornais e pesquisadores. E tem que defender cada lado. Em 94, homens do E avisaram Orlando que ele tinha sido sequestrado pelo BOP, que estaria exigindo cerca de 60 mil dólares para soltá-lo. Na época, o jogador tinha muitas fontes e amigos no crime. Rapidamente, ele arrecadou o dinheiro e se encontrou com os homens. No local marcado, o E estava com o dobro de homens de Orlando, todos fortemente armados. Quando entregou o dinheiro, os homens atiraram. Foi um banho de sangue. E rapidamente a notícia se espalhou no Rio de Janeiro. Todo traficante, toda favela, todo o submundo do crime sabia que ia dar merda. Com muito poder e dinheiro, o E entrou para o terceiro comando e logo depois se aliou ao ADA, rachando de vez as 3 facções. Foi então que o poder público precisou agir de verdade.
e todos esses caras foram presos. O E foi preso em um hotel 5 estrelas. Para piorar a situação, todos os chefes presos foram colocados na penitenciária de Bangu. Tava na cara que ia dar merda. O plano de vingança começa a ser traçado. Ali dentro de Bangu, Beiramar e VP queriam vingar o jogador e conseguiram armas de fogo. Beiramar e mais 30 homens invadem a galeria onde estava o E e começa o banho de sangue. O E foi morto com vários tiros e depois carbonizado. Ainda tirou a vida do Orelha e Robertinho de Adeus, que eram aliados do E. Depois de executar, botaram fogo nos caras. Começa ali a rebelião, funcionários foram presos a botijões de gás, quebraram tudo e avisam que o jogador tinha sido vingado. A violência da ação assustou até autoridades acostumadas a ver todo tipo de barbaridade. Foi um verdadeiro banho de sangue. Beiramar ganhou o apelido de Dedo Nervoso e mostrou ser um dos bandidos mais sanguinários da história do Rio de Janeiro. Na época, Celcinho da Vila Vintém, um dos rivais do comando, foi poupado, gerando suspeitas sobre sua aliança com Beiramar. Aquele ato de vingança mudou para sempre a história do sistema prisional. Tanto que os caras foram transferidos para presídios federais. Essa talvez seja uma das histórias mais interessantes do mundo do crime. Se vocês gostaram, comenta abaixo, mandem sugestões pra gente, deixa o likezinho aí pra nós, se inscreva no canal, ativa o sininho, faça parte do clube, assim traremos mais conteúdo para vocês.